Fala aí, povo de Cristo! Como é que vocês estão, hein? Estão tudo bem? Tudo legal com vocês? E na fé, como é que vocês estão, hein? Vocês estão quentes? Estão mornos? Estão frios? Estão desviados? Estão mortos espiritualmente? Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu vou falar sobre os dons espirituais. Primeiro, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1, exatamente, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo estava querendo dizer para as pessoas eu não quero que vocês não saibam nada sobre os dons espirituais. Eu quero que vocês sejam instruídos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo do 8 ao 11, ele diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E lá em 1 Coríntios capítulo 12 de novo, no versículo do 4 ao 6, está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E agora, vamos falar sobre a unidade dos membros do corpo. Veja, nós somos um corpo só. A igreja somos um corpo só, onde Cristo é a cabeça, certo? Certo. Bom, eu acho que vocês já sabiam disso, né? Eu acho que vocês já sabiam com certeza disso. Mas se não sabe agora tá sabendo. Bom, mas é isso. Nós somos o mesmo corpo com Jesus Cristo. Mas veja, o corpo tem várias partes diferentes. E se o pé alguma vez disser tipo o pé? Por que eu não sou a mão? Por quê? Por que eu não sou a mão? Eu queria ser a mão. Só por isso não sou mais do corpo. E se a orelha alguma vez disser: por que eu não sou do olho? Por quê? Por que eu não sou o olho? Será que por isso eles também não fazem parte do corpo? E se alguma vez o olho ele dissesse: por que eu não sou ouvido? Por que eu não sou ouvido? Se o ouvido não estivesse, onde estaria o fato? Porque Deus colocou cada um membro, veja, o braço, tem o pé, tem a cabeça, cada um com atividades diferentes, mas todos partiram do mesmo corpo. Para você entender o que eu quero dizer, vamos dizer que eu tenho o chamado para pregar. O irmão do meu lado, ele quer ter o chamado para pregar, mas vamos dizer que ele tem um chamado para pastor ou para mestre. Veja, mas ele quer pregar. Mas só porque ele é pastor e mestre não significa que ele não faz parte do corpo. Significa que o agir dele vai ser diferente do meu, porque eu é para pregar. Ele vai ser um pastor, vai disciplinar. Como se fosse um pastor realmente cuidando do rebanho de ovelhas. Aqui no caso, as ovelhas são os irmãos da igreja. Entendeu o que eu quero dizer? Não é só porque eu tenho algo diferente do irmão, o meu chamado, ou meu dom não é o mesmo do que o do irmão, que não quer dizer que eu também não faço parte do corpo. Veja, no grego, a palavra dom
tem a mesma raiz da palavra graça. Ou seja, significa que o Espírito Santo, ele nos deu. Significa que o Espírito Santo nos deu de graça. Nós não merecemos. Eu vou no culto toda semana, eu leio a Bíblia todo dia. Não. Nós merecemos de graça. Ou seja, nós não merecemos. Foi nos dado de graça. E agora que foi nos dada, a glória pertence somente a Deus, não à pessoa. Vamos dizer, por exemplo, que uma pessoa tem o dom de operação de milagres. E ela, vamos dizer, ela consegue fazer uma pessoa cadeirante andar. O mérito não é dela, o mérito é de Deus que deu o dom para ela. Ou seja, a glória tem que ser para Deus. Isso tem que andar no Espírito. Mas para que serve os dons? Bom, lá em Romanos, capítulo 1, no versículo do 11 ao 12, está escrito: porque desejo ver-vos para vós comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela minha fé mútua, tanto vossa como a minha. Ou seja, o propósito do dom espiritual não é para mostrar para as pessoas o quão espiritual sou, é para fortalecer a fé do outro, para fortalecer a fé do irmão. Se houve uma cura, é para fortalecer a fé do irmão. Se houve uma profecia, é para fortalecer a fé do outro, para fortalecer a fé do irmão. Os dons espirituais, vamos ver os dons espirituais, eles são classificados em 3. Primeiro, os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. O outro é o dons de poder, que é a fé, os dons de cura e a operação de milagres. Dons de inspiração ou vocais, como chamam, é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretações de línguas. Veja, a Bíblia ela nos mostra, por exemplo, quando Jesus ele pregava. Jesus, quando ele foi falar com Nicodemos, ele usou palavra de conhecimento. Quando Jesus e a mulher samaritana, onde ele usou a palavra de conhecimento. E um leproso, onde ele usou os dons de curar. Um encontro de um jovem, onde ele usou o discernimento de espíritos. E quando ele acalma a tempestade, onde ele usou a operação de milagres. Uma coisa, a maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito. A maior evidência que a gente tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Sabe, se a pessoa é boa, se ela é amorosa, paciente, demora a se irritar, entendeu? Nós nos confundimos muito sobre isso. Bom, é isso. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam sempre convosco. Amém.